dar início, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como presidente da Comissão Permanente da Política Social, declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública para tratar de assuntos relacionados ao abandono, maus tratos e envenenamento dos animais no âmbito do município de Maria da Fé. Compõe a mesa comigo os demais membros da Comissão Permanente da Política Social, vice-presidente, vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira, e o relator, vereador Dr. Ricardo Vitor Ribeiro. Informo que a audiência está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara, ficando a gravação disponível na mesma página. Esta audiência pública seguirá o disposto da audiência que foi divulgado no site e Facebook da Câmara e encontra-se afixado no quadro de aviso dessa casa. A audiência conta com a participação de expositores convidados. Sargento Luciana, da Polícia Ambiental. Senhor Luiz Augusto da Silva, vice-prefeito municipal. Senhor Gilberto e Daniela. Ana Maria Francisco Guedes e Patrícia Kraut. Do Grupo de Protetores Amor pelos Animais de Maria da Fé. Os expositores terão ao todo 90 minutos para suas exposições. Logo após a exposição, poderão ser interpelados pelos vereadores pelo prazo de 3 minutos cada, tendo o interpelado pelo igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Será vedado ao orador interpelar pelo qualquer despresente. Finalizadas as interpelações dos vereadores, serão disponibilizados 40 minutos para questionamento aos expositores por qualquer despresente. Os interessados em realizar questionamento deverão se inscrever antes do final das exposições, chamado pela ordem de inscrição. As inscrições deverão ser solicitadas aos servidores dessa casa, que distribuirão as fichas próprias. Cada um dos inscritos terá um limite máximo de 2 minutos para a realização do questionamento, sendo facultados 2 minutos para a resposta, sem direito à réplica. Convido agora para a sua exposição a Sargento Luciana, da Polícia Ambiental. Informo que a senhora terá 20 minutos para a exposição. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Sim. Na verdade, eu vim aqui mais como convidada, né, para participar da audiência. O que eu posso falar aqui a respeito foi o que eu até conversei na época com a Patrícia. Parece que o município tem interesse de fazer um programa, um projeto para trabalhar com esses animais de rua. E uma das ideias que foi passada para a gente foi a ideia de que vocês têm de fazer um canil, né? E a ideia que eu falei que, conhecendo, eu sou de Belo Horizonte, eu sou formada em medicina veterinária, né? Eu sou comandante do grupamento de meio ambiente aqui de Itajubá, que atende aqui a cidade de Maria da Fé. E o que eu conheço de canis, de órgãos protetores, que tem os locais onde a gente faz o recolhimento dos animais e leva para lá. Se vocês começarem a fazer isso aqui em Maria da Fé, eu garanto para vocês, vocês abrirem um canil para 1.000 animais, em uma semana ele está lotado. Porque, primeiro, a grande maioria dos protetores animais não vai ter coragem de fazer o que acontece em países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Os animais lá, eles são recolhidos, tem todo um trabalho com eles para ver se eles estão aptos ou não a ser adotados. Eles estando aptos, eles vão ser castrados, e eles têm um prazo em que eles ficariam naqueles canis para ser adotados. Eu não sei o prazo certo, mas vamos supor que fosse 6 meses. Passou esses 6 meses, os animais que não forem adotados, eles são eutanasiados. A maioria das pessoas aqui tem esse problema de fazer a eutanásia do animal. A questão é, se eu tenho um canil para 1.000 animais, se em uma semana eu lotei esse canil com 1.000 animais, esses animais vão viver, em média, 20, 30 anos, quer dizer que durante 20, 30 anos o meu canil não recebe mais animais. Se vocês conversarem com o pessoal da ONG, né, da Resgate, eles vão passar para vocês esses problemas que eles têm com o canil deles. E não só isso, a partir do momento que você tem um canil, a pessoa que tem vontade de abandonar o animal,
mas não quer judiar do animal, ele vai abandonar na porta do seu canil, ou ele vai jogar para dentro do seu canil, que acontece com a ONG Resgate lá em Piranguinho. Eles jogam os animais por cima da grade. Eu tive uma colega de medicina veterinária que ela era presidente da Sociedade Protetora dos Animais em Belo Horizonte. Ela foi presa por maus tratos, porque ela tinha condição para determinado número de animais no canil. Como as pessoas começaram a abandonar animais lá, como é que ela não colocava para dentro? A questão é que ela tinha condição para cuidar de, por exemplo, 100 animais. Ela tinha 1000. Se você tem um espaço para 100 e coloca 1000, não tenha dúvida que se a Polícia Militar de Meio Ambiente for lá dentro fazer uma investigação, vai ter problema de maus tratos e vai ter problema também de sanidade, da saúde pública daquele local ali. Então, eu entendo que o canil não é uma solução. Eu acredito na posse responsável e acredito na castração de animais. É o que eu acredito que pode fazer uma diferença. Mas também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Não sei se algum de vocês aqui sabe qual é o único país no mundo que ano passado acabou com os animais de rua. Tem um país no mundo inteiro, foi a Noruega. E sabe como ela acabou com isso? Multa pesada para as pessoas que têm os animais de forma irresponsável, castração e posse responsável. Não tem outro jeito de você resolver isso. Né? E não é barato. Por exemplo, nos Estados Unidos, os animais que são adotados, todos eles são chipados, tem o chip. Em Belo Horizonte, uma época, eles quiseram fazer isso. Só que lá nos Estados Unidos, qualquer policial tem um leitor de chip. Ele pegou um animal na rua, passou o chip, tem lá onde que o animal devia estar, quem que devia ser o proprietário daquele animal. Eles vão pegar aquele animal e vão multar o dono daquele animal. Mas é uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa realidade. O que a gente consegue fazer aqui? Né? O que a gente tem condição de fazer? E outra coisa que eu falei na época também que eu conversei com o pessoal, né, com a Patrícia. Se vocês fizerem um programa bem feito aqui, de tratamento e cuidar dos animais, vocês podem ter absoluta certeza. Municípios vizinhos vão vir soltar cachorro aqui. Então, não adianta. Né, o que é? É um programa para você realmente conseguir resolver esse problema. Teria que ser uma coisa para vocês conversarem aqui, conversarem com os municípios vizinhos, porque tem que estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? Porque vai abandonar, não tenho dúvida que vai abandonar. Eu não tenho dúvida. Como vocês mesmos falam, já abandona. Lá em Piranguçu, dependendo da época do ano, Campos do Jordão leva os cachorros tudo para a zona rural de Piranguçu. Né? Então, é uma coisa que acontece. Né? A gente sabe o que acontece. Então, não é uma solução fácil, não é uma solução rápida. Né? É uma coisa que vocês têm que conversar e ter um estudo bem sério do que é que vocês têm condição de fazer e o que também que a população espera que vocês façam. Né? Porque a posse responsável é aquela pessoa que tem um animal e é um animal sem raça definida, então aquele animal tem que ser castrado. Um animal sem raça definida não tem que ter filhote. E a pessoa que tem um animal de raça, ela tem que estar registrada, ela tem que ter de alguma forma algum controle, porque senão ela vai cruzar o que a gente falava em veterinária, nada com coisa nenhuma, e aquele animal não vai ser vendido, aquele animal vai para a rua. Né? Então, é uma coisa, é um trabalho que você tem que trabalhar várias frentes. Né? Você tem que resolver o problema do animal de rua, mas você tem que conscientizar a população de que ela tem que cuidar do que ela tem. Eu falo, ninguém aqui é obrigado a ter cachorro. Ninguém aqui é obrigado a ter gato, ninguém é obrigado a ter cavalo, vaca, ninguém é obrigado a ter animal. A partir do momento que você tem obrigação de cuidar dele sim. Né? Inclusive, tem a legislação. E a multa que, se Deus quiser, até o meio do ano a gente está fazendo, até a coisa, a multa de maus tratos é prevista de R$3.000. Se o animal ficar lesionado, R$5.000. Se o animal vier a óbito, é R$10.000. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar. Só que a gente tem que trabalhar a conscientização. E não é uma coisa fácil. E o município tem que saber o que ele tem condição de fazer, mas saber que se ele fizer e não conversar com os municípios ao redor, ele vai estar abraçando o problema dos outros municípios. Porque isso aqui é fato. O local onde tem algum trabalho que é feito, alguém vai lá, porque é aquela coisa. Eu não vou soltar na rua, eu vou soltar onde tem algum lugar que cuida. Quando eu estava medicando, trabalhando com veterinária, uma vez a gente chegou na clínica, tinha um cachorrinho lá numa casinha, com bichinho de pelúcia, né, tudo bonitinho lá, e foi abandonado na porta da clínica. A pessoa deve estar falando, vou abandonar aqui que vai cuidar. E aí a gente descobriu por que ele foi abandonado. Era um cachorro idoso
que o problema cardíaco dele era tão grave que você sentia o sopro dele só de colocar a mão no tórax. Então, era um animal que ia ter que tratar remédio o resto da vida. O que a pessoa fez? Ah, não tem condição, alguém vai cuidar para mim. É uma coisa de consciência. Né? O animal ele vai ficar doente, o animal vai ter problema. Veterinário não é barato. Eu sei disso porque eu sou veterinária. Né? Não é um tratamento barato. Não existe plano de saúde para o veterinário. Né? Então, é uma coisa que a pessoa que tem que ter consciência do que ela vai fazer. E não só a gente pensar num programa para cães e gatos. A gente tem que entender que um cavalo que está no meio da rua também, ele é maus tratos. Uma vaca que está soltando, está entrando no meio da rodovia e pode causar um acidente, é maus tratos para os animais e gera perigo de dano. Então, tudo a gente tem que conscientizar. A gente não pode simplesmente focar no problema, não, vou resolver o problema porque é cachorro e gato. Não, a consciência é a consciência que a gente tem de trabalhar com maus tratos com os animais, independente de quais sejam. Eu não sei, assim, era mais isso que eu tinha para falar. A gente foi passado, né, o Ministério Público veio aqui, a gente fez a coleta de material, foi feito o laudo veterinário pela FEP, que eles constataram, pelo Hospital Veterinário da FEP, que eles constataram que era chumbinho. Mas, para ter certeza absoluta, é só com um exame histopatológico, isso não foi feito. Né, mas está sendo investigação, a Polícia Civil está fazendo a investigação, o laudo veterinário foi passado para a Polícia Civil para ela poder continuar fazendo a investigação dela. Né, mas é aquela coisa, sem você saber quem foi, é muito difícil, porque quem que eu vou punir se eu não sei o autor? Né, e se ninguém aparecer, ninguém falar assim, não, eu tenho certeza que foi, porque, primeiro, chumbinho é proibido. Ele é proibido. Então, quer dizer que tem gente aqui em Maria da Fé vendendo chumbinho. Então, a primeira coisa que a gente tinha que descobrir é quem que está vendendo esse material. Porque o chumbinho é proibido porque ele é utilizado para suicídio humano. É por isso que ele é proibido. Ele não é proibido porque o pessoal usa para matar cachorro. Ele é proibido porque as pessoas usam para cometer suicídio. Pela eficiência que ele tem para causar a morte. Né? Mesmo que seja uma morte extremamente dolorosa. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que descobrir, porque é proibido. Então, quem que está vendendo isso? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também. Obrigado, Sérgio. Convido agora para a sua exposição Ana Maria Francisca Guedes e Patrícia Kraut, representando o grupo de protetores Amor pelos Animais de Maria da Fé. Informo que a senhora terá 20 minutos para a sua exposição. Primeiramente, eu gostaria de... boa noite a todos, né? Primeiro, agradecer aos vereadores, né, da Casa, ao presidente da Câmara, aos representantes da Prefeitura, ao nosso vice-prefeito, aos funcionários das secretarias, a sargento, né, e a Polícia Militar e os demais aqui presentes, pela ação que a gente está tentando fazer no município de Maria da Fé. A situação no município é grave, né? Todos sabem, os animais estão aí nas ruas, sendo maltratados e sofrendo as piores coisas que a gente possa imaginar. E com essa onda de envenenamento, surgiu a ideia da gente se unir, né? Um grupo de pessoas que já vem trabalhando na proteção desses animais, cuidando. Tem pessoas que têm muitos animais em casa, né? Levam das ruas e cuidam e fazem de tudo por eles. Mesmo assim, ainda tem muitos animais nas ruas, é uma situação complicada. Então surgiu a ideia, né, da gente se unir, e eu criei um grupo, a gente pediu para as pessoas participarem e estarem juntos, cuidando desses animais, na medida do possível, socorrendo quando necessário. O nosso trabalho é independente, né? Nós não temos vínculos com nenhuma entidade, nós somos independentes mesmo. Cada um tem os seus animais, cuida dos animais das ruas, tem animais em casa. Eu mesmo tenho mais de 40 animais que eu cuido. Então, a maioria são das ruas que eu levei, e muitas pessoas me pediram ajuda.
e são meus de coração. E além de muitos protetores que fazem a mesma coisa. Com o intuito de resolver a situação, o ano passado eu trabalhei num projeto de lei de posse responsável. E com a ajuda dos vereadores, né, dei entrada aqui na casa o ano passado, mas infelizmente não tivemos retorno. E esse ano, novamente, eu tentei fazer, entreguei para o presidente da Câmara, ele está estudando, o Poder Executivo também recebeu os mesmos projetos. E, para a gente, eu acho que, como a sargento falou, é o caminho. Não tem outra solução. O canil realmente é inviável, porque, além de ser um depósito de animais, vai causar muito constrangimento, né? As pessoas vão incentivar as pessoas a abandonar os animais cada vez mais, porque sabe que a prefeitura vai recolher. Tem pessoas que já falaram que assim que a prefeitura construir o canil, vai jogar os cachorros na rua porque fazem sujeira, porque latem, porque fazem bagunça. Pessoas falaram isso para mim. Imagina a situação, né? Então, a gente vê que realmente não é viável e que vai causar ainda mais abandono, mais maus tratos. Então, e outro projeto também que a gente está tentando, a prefeitura também vai trabalhar, é a castração sistemática, né, a castração contínua dos animais pobres, carentes, de famílias carentes, os animais de rua, né, que eu acho que é o caminho para resolver a situação. Além da conscientização das crianças nas escolas, um trabalho de conscientização da população, que a gente também vai estar trabalhando para tentar resolver os problemas. Eu gostaria de pedir para passar um vídeo que basicamente resume todo o problema, não só aqui no nosso município, mas eu acho que no mundo inteiro. Toda vida que habita a Terra cria as condições de vida de todas as espécies. Por isso, qualquer espécie que deixar de existir trará extinção às outras. Paloma cumpriu uma missão muito importante. Contribuiu para a vida de humanos e animais. Há 6 anos, ela foi retirada de uma ONG para ser tratada por uma voluntária de proteção animal, que se comoveu com sua situação. Ela estava à beira da morte. Paloma estava muito desnutrida, não conseguia parar em pé e mal conseguia se alimentar, mas o amor a trouxe de volta. Foram pelo menos 15 dias até ela começar a melhorar. Ela sofreu por ser abandonada pelas pessoas que ela amava. Quando recuperada, ela participou de uma campanha para ajudar uma ONG a conseguir doações para poder continuar seu trabalho com animais abandonados. Foram veiculados pelo menos 10 pontos de outdoor em Curitiba, para conquistar madrinhas e pessoas que quisessem fazer qualquer tipo de doações. O resultado foi um sucesso, de forma que até pessoas de fora do Brasil escreveram comovidas com sua história. Dia 7 de junho de 2010, ela deixou esse mundo, mas sua marca permaneceu. Sua ausência foi muito sentida, mas sabemos que todo ser que se despede desse planeta deixando sua marca está envolvido em um plano maior. Nem sempre um ser que sofre o que a Paloma sofreu tem a sorte de cruzar o caminho de um voluntário a seu favor. Existem muitas palomas por aí. Os animais que andam pelas ruas não nasceram nela. Alguém os abandonou lá, ao próprio azar. Ao ser humano, tudo o que é necessário exige esforço. Precisamos nos alimentar de água e comida com as mesmas necessidades físicas que os animais. O humano é considerado animal racional porque tem a capacidade de raciocinar e planejar coisas. E os animais são considerados irracionais porque não têm a mesma capacidade de raciocínio que humanos. Se o humano é racional, por que existem tantos animais abandonados à rua, passando fome, passando frio? Muitos humanos não têm raciocinado. Por quê? Existem pessoas que abandonam animais e tentam se justificar dizendo que ele sabe se virar. Como? Alguém já parou para pensar como os animais de rua conseguem se virar sozinhos? Será que a pessoa que abandonou orientou o seu cão ou seu gato sobre como se proteger dos ataques de humanos e outros animais?
onde se proteger da chuva e do frio? Deixaram dinheiro para ele conseguir alimento? Onde ele vai buscar consolo quando sentir só e a falta de um carinho? Os animais também sentem, também merecem ser respeitados, pois muitas vezes dão suas vidas pelas pessoas que amam. Pensaram elas que ao abandonar o animal, alguém vai ter dó e recolhê-lo por ser só mais um? Há milhões de animais na rua, passando necessidade, morrendo à míngua por falta de amor e de respeito. Não pegue um animal se não pode cuidá-lo. Abandono é crime, e o criminoso é o responsável por todas as consequências que vêm a passar na rua. Todos os dias, alguns animais são recolhidos em abrigos e por voluntários. Eles dão preferência para os mais debilitados, mas muitos não resistem e morrem. Morrem por não serem socorridos a tempo, porque sofreram alguma coisa e não havia ninguém para olhar por eles. Saiba que abrigos e voluntários não recebem apoio do governo e nem ganham salário para ajudar os animais. Todos estão muito endividados, porque os abandonos já ocorrem há muito tempo. Viver em abrigo é difícil, porque todos estão superlotados. Lá só sobrevivem os mais fortes que conseguem disputar o alimento. Os mais debilitados e velhos morrem. Sem contar quando cães resolvem brigar entre si. Não há como socorrer, e eles se matam. Não há como impedir. Viver na rua é muito ruim. Não existe a certeza de ganhar comida, ter um lugar seguro para se acomodar. Não há como se proteger da chuva e do frio e ainda corre o risco de ser atropelado. Sim, é só um animal, como nós somos só humanos e não somos mais importantes que outros seres. Toda ação traz uma reação, e tem uma coisa importante que você precisa saber. Dos animais abandonados, uma porcentagem muito pequena é resgatada. Dos que permanecem na rua, uma grande porcentagem morre, e desses, os cadáveres ficam por aí e entram em decomposição. Através da água da chuva, os dejetos desses animais são levados até os lençóis de água e contaminam a água, a mesma que as pessoas usam para beber e tomar banho. O cloro não consegue eliminar essas substâncias, que se acumulam no organismo e surgem doenças como câncer, diarreia, hepatite, infecção respiratória e muitas outras. Essa substância é ingerida durante muito tempo e não é eliminada pelo corpo. Todos nós corremos esse risco, sem exceções. Isso pode acontecer com você, ou pior, pode acontecer com alguém que você ama. Pode ser seu filho, seu pai, seu irmão, sua mãe. Devemos ter a consciência que um animal abandonado significa tudo isso, e ele não tem culpa. A culpa são dos homens que praticam esses atos e que deveriam raciocinar e perceber que não é só um animal, e sim um ser que vai estar sempre presente. Quando o homem não tiver ninguém e quiser fazer farra e caminhar, ele sempre estará contigo, recebendo e valorizando o seu carinho, pois o importante é sempre estar ao seu lado. Não abandone um animal, ele depende de você. Enquanto muitas pessoas dormem com a consciência tranquila por ter se livrado de um problema, existem outras que perdem o sono tentando ajudar aquele animal deixado para trás. Isso não é justo. Eles não sabem se defender, nem se virar e carregam o sofrimento e culpa de quem os abandonou. Humanos e animais têm as mesmas necessidades. Somos iguais. Você não está imune a isso. Quem vive para um mundo melhor participa de sua transformação. O feio é transformado em algo belo quando pessoas resolvem fazer a diferença. Os animais nunca abandonarão você. Eles são mais uma oportunidade para aprender a amar. Nos ajude a salvar o planeta. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pense nisso. Obrigado, Aninha. Realmente temos que nos conscientizar, né? Convido agora para a sua exposição o senhor Luiz Augusto da Silva, vice-prefeito municipal. Informo que o senhor terá 20 minutos para a sua exposição. Gente, boa noite. Boa noite. Essa questão da matança de cachorro é uma questão muito séria no nosso município, né? Eu vivenciei lá na prefeitura, junto com a Patrícia e com a Aninha, o sofrimento delas, né? Cada notícia que chegava de um cachorro morto, né? E eu também tive a infelicidade de ter os gatos da minha casa mortos, né? Não sei lá quem é essa pessoa,
que a gente acabou, minha filha, tudo, né, que era muito apegado aos bichos, e que acabou isso causando um transtorno, né, até na minha casa. Então, eu estava lá sempre junto com a Patrícia e com a Aninha, né, disposto a averiguar esse fato. Como já foi dito aqui, a prefeitura, é complicado essa questão do canil, porque o custo é elevado para o município, primeiramente. A gente foi ver, conversando com as pessoas, não só a Patrícia com a Aninha, mas outras pessoas também, a gente viu que a possibilidade de construir esse canil, eles arrecadariam um custo muito alto para o município. Então, não seria a questão, porque, como foi dito aqui, se a gente montar o canil, as cidades vizinhas vêm soltar aqui. A gente sabe que chega cachorro com cordinha de varal, tudo assim, por quê? Veio de outro município para cá. Né? A gente vê falar assim, veio cachorro de Cristina, veio de Pedral, a gente só veio, mas quem trouxe, quem não trouxe. Né? Então, a gente tem feito uma vigilância junto, né, para poder estar vendo se isso está sendo ocorrido, porque não é justo que outro município traga o problema para nós. Né? E também a gente não leve para outro município. Então, isso é uma coisa complicada, porque se a gente põe o canil aqui, os municípios vizinhos, os prefeitos querem ficar livres, porque o problema não é só Maria da Fé. Né? A gente conversou com o prefeito de Pedral, com o prefeito de Cristina, de Piranguçu. Né? Então, assim, a gente tem uma relação muito boa aqui. A Marmelópolis, tudo isso, todos eles estão reclamando do mesmo problema. Quanto à questão da matança de cachorro, foi levantada uma questão por algumas ONGs, por algumas pessoas, não vou falar ONGs, porque algumas pessoas, que é a prefeitura que estava matando. E isso não é verídico. Né? A gente está tão assustado quanto, né? A gente conversou com a sargento, né, com a Luciana, com o sargento Hélio, né? A gente tem conversado bastante, tem pedido providências, porque não é admissível isso. Né? Fala que a prefeitura não está fazendo nada, está fazendo sim. Né? A Patrícia, que é a Aninha, que estão lá junto com a gente na prefeitura, Karina, secretária de Meio Ambiente aí, né, de Agricultura, vê que a gente está fervorosamente correndo atrás disso, porque não é certo, né, o município fechar os olhos. Né? Então, acredito que o poder público está fazendo o papel dele, mas a gente não vai conseguir resolver de imediato a questão. O que a gente fez agora de imediato para poder estar ajudando, a gente tem o Felipe, veterinário, que está fazendo um programa junto com a Secretaria de Agricultura para poder ajudar na questão da castração. Vai estar sendo feito um trabalho sobre isso, né, Patrícia, que vocês estão vendo isso, né? Qual é a melhor forma, porque também não vai dar conta sozinho, coitado. Imagina, tem tanta coisa para resolver, não é só o cachorro. Então, vai estar sendo feito um trabalho, mas a gente precisa se organizar de uma forma, junto com o poder público e iniciativa privada, para que isso aconteça. Porque eu acho que a castração, no momento, seria uma coisa primordial. Aí, assim, vamos ver a questão das leis, a questão da dotação de cachorros, porque não é justo a gente tirar dinheiro de outros setores para colocar numa ação que, como foi bem dito aqui, não vai dar resultado. Né? Resultado imediato hoje. Mas aí vai vir vários cachorros de outra região, porque eu sempre estou discutindo com a Aninha lá, né? É muito simples, vamos construir um canil. Né? Põe 200 cachorros lá. É 10 sacos de ração por dia, sei lá, um exemplo. Semana que vem é 20 sacos, semana é 40 sacos, 50 sacos, quem vai bancar isso? A prefeitura não pode. Né? A iniciativa privada vai ajudar com 10, com 15, com 20. Hoje eu tenho 10 sacos doados, amanhã não tenho, e aí? Vai começar maus tratos. Então isso não é viável. Né? Então a gente está lá à disposição, a Patrícia Pérez está lá disponível para ajudar no que for preciso, mas de uma forma sensata, que a gente não possa trazer despesas para o município, de uma forma que o município não tem como arcar com isso. Tanto é que a gente não tem nem dotação orçamentária para isso. Né? Isso é uma coisa bem séria. Então, tem que ajudar. Temos que ajudar, mas não temos dotação. E quanto a isso, a gente está dando todo o suporte, tanto para a Polícia Civil, Militar, Ambiental, para poder achar quem fez o crime. Né? Então, isso é uma coisa bem séria. Foi levantada até uma questão, né, que, no Facebook, que foi matado os cachorros por causa do festival de inverno. Gente, não foi matado por causa do festival, porque tanto é que o canil hoje, onde está sendo tratado o cachorro, está no Ceasa. Eu fui pedir para alguém de vocês tirar o cachorro de lá, Patrícia? Não. A gente vai fazer um evento com o cachorro lá. Vamos adequar de uma forma que não vai atrapalhar o evento nenhum. Né? Então, isso está sendo feito. Tá? Então, o poder público, né, a prefeitura,
eu e a Patrícia, estamos nos empenhando para que isso aconteça da melhor forma possível. E o que for da nossa parte, que for para o alçado do município, a gente estará à disposição para conversar. Tá? Agradeço o pessoal que está colaborando com a gente lá, tem levado as informações, tenho discutido. E o que tiver de dúvida junto ao poder público, junto à prefeitura, pode nos procurar que a gente vai tentar resolver. Tem a Karina, tem o Felipe, tem eu, tem a Patrícia, que pode estar tirando as dúvidas de qualquer um que possa estar lá levando essa questão. Uma outra coisa é isso. A Patrícia tem também primordial que resolva esse caso. Né? Então, a gente tem todo... Porque não pode passar impune essa questão. Porque matou numa semana, a semana foi mal tanto, agora esse dia de novo. Então, isso não pode. Né? Então, a gente vê que é uma pessoa maldosa que está fazendo esse trabalho. Né? Então, não tem nenhum vínculo com o poder público. Tá? Isso é muito importante deixar bem claro aqui. Tá? Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de lembrar aos presentes que, no final desta fala desse último expositor, encerra-se o prazo para inscrições, para que os presentes que desejam realizar questionamentos. Convido agora para a sua exposição o senhor Gilberto e Daniela, representando a ONG Resgate de Itajubá. Informo que o senhor terá 20 minutos para a sua exposição. Não veio? Não tem escrito. Isso. Como ele não veio, a gente vai pela ordem do edital, viu? Tá? Os expositores poderão agora ser interpelados pelos vereadores, pelo prazo de 3 minutos cada, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Fica vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Senhor vereador, tem a palavra. Queria direcionar meu questionamento à sargento Luciana, que durante sua exposição foi levantado, né, o fato do envenenamento de todos os animais, e eu queria perguntar para a senhora qual que é a dificuldade que as autoridades competentes enfrentam para poder identificar quem, né, é o criminoso, quais ações, né, que o poder público pode fazer para facilitar isso de qualquer forma, e a postura, que muito foi dito também que os vereadores, a prefeitura estava omissa, não estava fazendo nada, mas muitas vezes as próprias autoridades nos aconselham a não interferir muito na investigação, por vezes a gente pode até se equivocar e atrapalhar. Então, eu queria que a senhora dissesse qual que é a postura não só dos vereadores, mas também da população, quando se depara diante desse problema, se pode ajudar e como a gente pode ajudar nessa situação. O que acontece num fato desse é que o maus tratos sem autoria, não tem muito o que a gente pode fazer. A partir da investigação, como que funciona a investigação, o processo de investigação é com a Polícia Civil. Eu não sei como é esse processo com eles. O que a gente fez foi o levantamento de filmagem, o que a gente conseguiu de coleta de materiais, onde estava, mas a maioria das ocorrências que a gente vai ter de maus tratos, se você não pegar em flagrante a pessoa fazendo, né, ou você chega na casa da pessoa, o animal está em situação de maus tratos, você consegue identificar, porque nesse caso do envenenamento, é um veneno que é proibido, é uma coisa que, a primeira coisa que a gente teria que tentar descobrir de onde está vindo esse veneno, né, a gente sabe que ele é vendido, apesar de ser proibido, é vendido, e aí você teria que contar com a população, porque eu tenho certeza que alguém sabe quem foi. Então, a pessoa ter a coragem de virar e falar assim, não, eu sei quem foi fulano. Mas aí, o que acontece? A pessoa fica no denúncia anônima. Eu não posso chegar na casa de uma pessoa, bater na porta dela e perguntar se foi ela. Ela vai falar, não foi. O que acontece é isso.
E ninguém quer chegar numa ocorrência dessa e virar e falar, não foi ele. Porque se não provar que foi ele, a pessoa pode voltar com uma ação, né, por denunciação caluniosa. Então é uma coisa que é complicada, a gente sabe que é complicado. Não é uma coisa simples de você resolver. E a parte que a gente pede para as entidades públicas, tanto a prefeitura quanto os vereadores, para não interferir, porque às vezes começa com um boato, foi fulano, foi ciclano. Aí você condena a pessoa sem prova nenhuma. E aí o que acontece? Quando você condena uma pessoa sem prova, às vezes o verdadeiro autor vai continuar fazendo, porque ele sabe assim, não me pegou, foi o outro lá, vai continuar falando que foi o outro, vai continuar fazendo. Então o que a gente tem que esperar é a investigação. Mas não é um processo fácil, não é simples da gente achar quem é que está fazendo. Porque sem ter a prova, né, e a prova seria você pegar uma filmagem ou pegar a pessoa jogando veneno. Porque mesmo que eu chegue na casa de uma pessoa, se a pessoa tem um chumbinho, eu posso até de alguma forma processar ela por ter um material que é proibido e tentar descobrir de onde que ela pegou aquele material, mas eu não consigo provar que aquele chumbinho que foi utilizado para fazer o envenenamento dos animais. Então não é uma coisa simples, é bem difícil de você provar quem foi que causou esse envenenamento. Respondido. Só uma dúvida também é se qualquer um da população, que hoje em dia a gente sabe, todo mundo tem celular com câmera, é uma coisa bem, né, acessível a todo mundo. Se alguém se deparar com alguma situação suspeita, pode filmar e depois entregar às autoridades? Como é que se aconselha a fazer isso? Pode filmar, pode entregar para a autoridade para poder abrir uma investigação, para a gente poder ver o que está acontecendo. Pode ser que não seja nada e pode ser que seja alguma coisa. Eu dou exemplo até mesmo das nossas denúncias de maus tratos que a gente recebe. Se a gente receber 100 denúncias de maus tratos, 90 denúncias são infundadas. É o cachorro que late, é o cachorro que incomoda o vizinho. Mas a gente vai atender a 100, porque tem 10 que são verdade, são 10 que a gente vai constatar maus tratos. E aí, o que a gente pede é que a população também é uma parte de orientação, explicar para a população o que é maus tratos. Um filhote que está numa casa sozinho chorando não é maus tratos, ele é um filhote. As pessoas da casa têm que sair para trabalhar. Ele ficou em casa sozinho, ele vai chorar. E não é maus tratos ele está lá. Se ele tem água, se ele tem comida, ele está abrigado, não é maus tratos. Um cachorro que está latindo de noite porque o dono sai para trabalhar à noite, não é maus tratos. Então a gente tem que começar a explicar o que é maus tratos. Para você não gerar, porque às vezes eu estou lá em Cristina atendendo uma denúncia de maus tratos infundada, né, e em Itajubá está acontecendo uma fundada que eu não consigo ir. E grande parte de maus tratos tem que ser flagrante. Tem que constatar lá em flagrante. Muito obrigado. Senhor vereador, doutor Ricardo. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente. A minha pergunta vai no sentido para o seu vice-prefeito, né? Eu gostaria de saber se, para fazer constar, inclusive, vai ser feito um relatório completo de tudo que a gente está apurando aqui, quantos animais atualmente, se a prefeitura tem essa informação, que estão abandonados na cidade? Não temos informação de quantidade, porque... Bom, não temos a informação de quantidade, porque cada dia tem mais animal na rua. Você tira 2, tem 5. Né? Mas não existe um número? Não existe número porque quem pode responder isso para você com números poderia ser a Patrícia Kraut. Acho que ela poderia... Desculpa, eu estava recebendo o... Lógico. A pergunta é dele... A pergunta é no sentido, para fazer constar no relatório, atualmente, Patrícia, quantos animais estão abandonados no município de Maria da Fé? Boa noite. Doutor, é o seguinte, eu acredito que 50% a 60% dos cachorros abandonados na nossa cidade não estão abandonados, eles têm dono. Então, é uma conta meio complicada de se fazer, porque hoje eu poderia contar nos 100, 150 cachorros na rua, sendo que a maioria deles tem dono. São donos irresponsáveis, que soltam os seus cachorros, suas cadelinhas no cio. Tiveram cachorros que estavam na rua, foram envenenados, e os donos não foram recolher os seus cachorros envenenados. Então, eu acredito que mais ou menos 100, 150, mas se a gente fizesse uma política séria para que os donos recolhessem os seus cachorros, os cachorros abandonados diminuiriam bem. Nessa linha dessa pergunta, quantos estão em tratamento, parece que conforme
vice-prefeito colocou, estão no SEASA. Quantos que se encontram lá em tratamento e se são animais mais novos, de mais idade? Lá no SEASA a gente encontra de tudo um pouco, porque como a sargento falou, a Aninha falou, a gente vai encontrando e vai levando. A Andréia Caetano, que é a nossa amiga e faz parte do grupo, ela cuida aproximadamente de uns 20 lá. São uns 20 cachorros, tudo preso dentro de uma baia. A gente tira da rua doente, ou então já tivemos casos de caixinhas cheias de cachorrinhos, filhotes que foram abandonados lá, e a gente não tem como soltar na rua. E os cachorros, quando a gente recolhe com maus tratos, ou a gente já pegou cachorro que teve quase o pescoço decepado, outros atropelados, e depois a gente não tem coragem de soltar. Então, eles acabam ficando dentro das baias mesmo, porque a gente não tem coragem. Então, eu diria que lá dentro das baias do SEASA deve ter mais ou menos uns 20. Dessa quantidade, já se ocorreram castrações? Não. Os cachorros que eu levei há muito tempo, há uns 8 anos atrás, todos os meus cachorros de lá que eu cuido são castrados, tanto macho quanto fêmea. Que totalizam quantos? Castrados quantos que a senhora falou? 8? Não, há 8 anos que eu levo cachorro para lá. Agora, ano passado ou ano retrasado, do meu próprio bolso, eu castrei 12 fêmeas da rua. 12. Eu tive muita ajuda do Giba, do Gilberto, que está aqui, que ele nos proporciona uma castração a preço social. Então, uma cadelinha entra no cio, qual que é o processo? Ela vai cruzar, vai dar mais 10 cachorrinhos e são mais 10 filhotes na rua. Então, entrava uma cadela no cio, eu entrava em contato com o Giba e ele me arrumava um veterinário de Itajubá para uma castração social. No SEASA, desses 20, eu acredito que mais ou menos uns 5 ou 6 que são castradas, são todas, eu prefiro castrar as fêmeas, e da rua eu tenho uma porção. 10, 12, que foi castrado do meu bolso, assim como faz. A Aninha, como fazem todos os protetores, estão aqui, a Ana, a Karina. Sei. Então, cada um tira um pouquinho para tentar ajudar. Tá. Uma última pergunta com relação à posição atual do município, da prefeitura, com relação à investigação. Qual é a atual situação da investigação? O que as autoridades, o que a Polícia Civil atualmente posiciona vocês? Gostaria que fizesse constar. Como a própria sargenta disse, a prefeitura não tem nenhum acesso à investigação, porque eles pedem para a gente ficar de lado, afastado. Então, a gente não sabe que pé está a investigação. Se está no meio, se está no fim. Né? A gente só sabe que está sendo investigado, mas não temos nenhum a pé disso. Né? Acredito que nem a casa aqui também tem acesso a isso. Eu vou pedir licença, Henrique, porque está presente aqui e convido agora para a exposição o senhor Gilberto e Daniela, representando a ONG Resgate de Itajubá. Informo que o senhor terá 20 minutos para a sua exposição. E nós voltamos. Desculpem o atraso, nós tivemos um contratempo, né? Mas deu tempo da gente chegar ainda para expor as ideias, né? A ONG Resgate é uma associação que foi criada em 2009 e ela pode trabalhar a nível nacional. Então, nós trabalhamos em 10 cidades da região, porque nós entendemos que a solução para os animais não se faz apenas no município. Porque não adianta vocês resolverem tirarem todos os cachorros aqui da rua, se vocês criassem uma solução mágica, que tirassem todos os cachorros aqui da rua de Maria da Fé, e outros municípios não tivessem também criado uma solução, a cidade de Maria da Fé receberia, então, seria despejados os cachorros na cidade que criou a solução. Né? Então, nós acreditamos que essa solução não depende só do município, é uma solução que tem que ser feita a nível regional. Então, a ONG ela vem trabalhando no sentido de conversar com cada município para que todos criem um processo de trabalho onde a gente troca experiências, né, entre os municípios, e cada um tem a sua característica. Então, a gente, respeitando a característica de cada município, criar soluções locais
mas em harmonia com o conjunto das outras cidades, dos outros municípios. Porque dessa forma a gente consegue fazer com que cada um absorva o seu problema e não transfira para o outro. Porque a Dani vai fazer uma projeção depois, a gente tem um histórico, né, que nós levantamos, de o que as pessoas fazem com os animais. Antigamente faziam como resolver esse problema de animais antigamente? As cidades simplesmente jogavam uma na outra, né? Quando existia a faculdade de medicina, as experiências da faculdade de medicina, que eram permitidas, que hoje não existem mais experiências com cães e gatos lá na faculdade, os animais eram enviados para lá, né? E eram usados em experiências científicas. Então as cidades, mas como não havia demanda para mandar todos esses animais, as pessoas criavam soluções, as prefeituras criavam soluções, que era assim, eu pego os cachorros daqui, jogo em Pedral. Pedral joga em Cristina. Cristina joga em Piranguinho, né? Piranguinho joga em Brasópolis, e assim, no final, o mesmo cachorro não volta, porque esse cachorro, aí um cachorro de outra cidade volta aqui. Então, o ciclo não é essa a solução, a gente ficar jogando para lá e para cá e rodando esses animais, e eles iam morrendo no meio do caminho. Na verdade, o que a ONG encontrou? Encontrou esses animais morrendo torturados, em sofrimento. O que nós passamos aqui em Maria da Fé agora, o envenenamento, isso era muito comum. Tinha dia de matança de cachorro, inclusive, com crianças presentes, que se matavam a machadada cachorros. Né? Tinha presídios de cachorros, né? 60 cachorros em um cubículo. Né? E aqueles que não se matavam, depois eram exterminados de forma completamente absurda. Né? Então, na verdade, os animais eram tratados como um lixo que você tinha que se livrar, porque a sociedade... O que acontece com a prefeitura? O prefeito ele fica com uma faca nas costas e uma na frente. Se eu tiro os cachorros, os protetores vão me chamar de carrasco. Né? Se eu crio uma solução que tire os cachorros. E se eu não tiro os cachorros, eles vão incomodar a sociedade, e a sociedade vai me criticar também. Então, na verdade, é uma solução muito difícil mesmo, é um assunto muito complicado para se resolver. Né? Então, o que a gente acredita, né? A gente depois lê ali, né, Dani, um pouquinho para acompanhar, o que a gente acredita é que só existe uma solução boa. Né? É um apoio do poder público para aumentar ao máximo e castrar todos os animais do município, castrações gratuitas de preferência, que hoje é lei, né? Hoje se tornou lei isso, e executar, assim, fazer o máximo possível, a sociedade se unir, as pessoas e o poder público se unirem, né, de forma organizada, e a castração. Nós precisamos impedir que nasçam mais filhotes, porque dos que nascem, né, de cada 10 filhotes que nascem, 8 se tornarão cães abandonados ou torturados. Então, nós fizemos um estudo de que a gente fez a feirinha de doação. Né? Nós esparramávamos, então você põe, isso é simples, você pega os filhotinhos, coloca em cima de um carro, assim, numa gaiolinha, põe uma faixa lá, é uma maravilha, você vai fazer, nossa, a ONG é maravilhosa, nós ficamos muito felizes no começo, sabe? Hoje nós doamos 20 cachorrinhos, doamos 12, né? E a gente se vangloriava disso. 3 meses depois eu encontrava os mesmos cachorrinhos maltratados, os cachorrinhos abandonados, e aí nós aumentamos o rigor da fiscalização. Fomos fiscalizar. E ao fiscalizar, nós encontrávamos mais ainda, né? Porque, infelizmente, é uma minoria da sociedade que tem capacidade financeira e afetiva, principalmente afetiva, porque não é porque a pessoa é pobre, tem pessoas pobres que dividem, né? Tem um carroceiro, nós estamos até socorrendo uma cachorrinha que ela foi atropelada, inchou a orelhinha dela, ela vai voltar para o andarilho, é um andarilho lá em Itajubá, vai voltar para ele, porque a cachorra não vive sem ele não vive sem a cachorra. Eles se amam, né? O amor é mais importante que tudo nesse sentido. Então não é porque ele não tem dinheiro, ele tem o afeto. E ele divide o pão duro dele com, né, um pedaço de pão com a cachorrinha. Né? Então são histórias bonitas desse amor entre o homem, que tem 40 mil anos essa relação entre o homem e os animais. A primeira prova da união do homem com o cão, principalmente com o cão, né, é uma mulher enterrada ao lado de um filhote de cachorro, na Mesopotâmia. Então, ela é o primeiro há 40 mil anos. Então, nós temos como história, esse é o primeiro fato que mostra que os cães e os homens já estavam unidos há 40 mil anos. Né? Até nós temos algumas coisas interessantes a dizer, que assim, como que um cachorro na Alemanha se comporta da mesma forma que um cachorro no Brasil? Eles estudam línguas, por que eles se comportam igual? Vocês já pensaram nisso? Então, esse estudo, eles aprenderam em 40 mil anos a entender a nossa expressão facial. O cachorro interpreta a forma como nós olhamos e a força da entonação do som. Então, não importa se é em alemão, em inglês ou em português,
eles se comportam da mesma forma que eles entendem o ser humano, né? E eles gostam mais da voz feminina, porque eles aprenderam que as mulheres cuidam dos bebês, e as mulheres têm esse instinto maternal, e a mulher cuida dos filhos. Então, eles sabem que eles estão mais protegidos ao lado das mulheres do que dos homens, né? E o histórico mostra isso mesmo. Como que um cachorro que foi bem doadinho, bonitinho, saiu da feirinha de doação, foi entregue, como que ele desaparece? No estudo que a gente fez, nós notamos o seguinte, o cachorrinho vai, a criança pede. A mãe pega porque a criança quer o cachorrinho. Muita gente liga, meu filho está doente por causa do cachorro, né? Muitas vezes eu digo, se o seu filho está doente, é uma questão de um médico e não de um cachorro, né? Porque quem vai adotar o cachorro é a senhora e o seu marido. É o adulto que tem a responsabilidade. Ele é como se fosse uma outra criança, não um brinquedo, né? Mas aí a pessoa adota. A mãe adota junto com a criança na feirinha, leva para casa. O primeiro sapato, roeu o pé do sofá, né? Fez cocôzinho no lugar indevido, tudo mais. A mãe começa a ficar incomodada. O pai já percebe que a situação não está muito bem. A mãe, pelo instinto materno, não tem muita coragem. Não são as mulheres que abandonam. A gente notou que os homens é que têm coragem de pegar o cachorrinho e vai para um amigo dele e fala, olha, esse cachorrinho está incomodando lá em casa. Pega, dá para o amigo dele. Esse amigo tem menos ligação afetiva com o animal, que acabou de pegar, é o que tem a facilidade de soltar na rua, né? Então, esse é mais ou menos o processo que a gente estudou do abandono do animal. Mas, resumindo, o que nós acreditamos que tem que ser feito realmente é uma campanha, é o que pode ser feito, é uma grande campanha de castração. Porém, nós vamos ter um assunto difícil, né? O que fazer com os que já estão aí, né? Nós vamos eliminar todos eles e vamos começar a castrar a partir de agora? Não tem jeito, porque eles são crianças, né? Um cachorro, ele interpreta a nossa expressão e se relaciona e tem inteligência, e o relacionamento que eles têm com a gente é equivalente a uma criança de 2 anos. Vocês teriam coragem de matar crianças de 2 anos? Ou soltar ela numa roça, dizendo que alguém vai dar comida para ela e vai cuidar dela? Ou soltar no meio de uma rodovia, dizendo que ela vai se virar, ela vai conseguir resolver? Então, nós temos que pensar nos cães e gatos como crianças. Então, nós temos que tratar como crianças. Os que já existem, já foram abandonados, estão nesse processo, nós precisamos achar alguma solução, né? A solução de abrigos não são as ideais mesmo, são sempre complicadas, né? Nós temos uma grande perda, nós temos experiência com abrigos, e a gente perde muitos animais porque a doença nos abrigos acontece, né? Tanto no centro de zoonoses, quanto nos abrigos, ou nas casas de pessoas, não precisa ser um abrigo. Uma casa de pessoas, nós temos muitos protetores, tem 40, 50, em Piranguinho nós estamos agora com 38 cães lá no abrigo de Piranguinho. Mas tem casas de pessoas que tem 50, tem muito mais na casa. Então, não é porque é uma casa, né? Porque as doenças, os fatores, ali tem o cuidado, tudo mais, mas as doenças se esparramam. Então, a grande solução é castrar e criar uma solução. A solução de abrigos são necessárias. Veja que, por mais que não se faça, no SEASA nós temos os cachorrinhos, né, Patrícia? Nós precisamos criar alguma condição de abrigo e acho que o poder público precisa dar um apoio nesse sentido. Como dar o apoio, né? O apoio se faz através de... Hoje não são mais convênios, são termos de parceria, que a gente chama, né? Termos de colaboração, né? Com ONGs já bem constituídas, ou a criação, e aqui vem uma sugestão que eu já tinha passado à Patrícia, né, Patrícia, que é a nossa representante da Resgate aqui, a criação, pelo modelo que foi feito em Itajubá, em Pouso Alegre, a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal. Porque o poder público resolver sozinho é complicado, como eu disse, tem uma faca na frente e uma faca atrás. Mas se puder criar, tá? A Câmara dos Vereadores criar, e o prefeito criar, na verdade, o Conselho Municipal de Proteção Animal, onde vai reunir o quê? Membros da OAB, membros de associações protetoras, membros do comércio, da indústria, assim como membros do poder público, Secretaria de Saúde, né? Esse conselho poderia se tornar um grande centro de debate constante, permanente, para criar a solução necessária à cidade, né? Por que os animais aqui foram envenenados? É porque temos muitos animais na rua. Se nós tivéssemos uma solução, se esses animais não fossem abandonados nas ruas, eles não estariam. Eles estão exterminados porque eles estão incomodando, né? A verdade, a pessoa não vai lá e fala, hoje eu vou matar um cachorro para me divertir. Não, ele vai matar aquele cachorro e o gato, ele vai matar porque existe um incômodo. Ele perturba, de alguma forma, a ordem social, né? Então, não se justifica, né, matar um animal. Então, nós precisamos que um conselho, ou ONGs, ou os protetores reunidos, tenham um debate bem aberto e crie soluções, né,
para a cidade. Então, basicamente, em termos de lei, eu acho que a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal, seguindo o modelo de Itajubá, né? Nós temos já um modelo lá, um modo, já mandei para a Patrícia, né? E isso tem mudado muito, inclusive a postura do Centro de Zoonose de Itajubá, né? E nós temos ali, todos os membros têm um debate mais aberto, então é isso. E dando apoio para que o prefeito possa, e a Câmara dos Vereadores possam tomar assim, uma linha, ver o que esse conselho está pensando, escutar esse conselho, né? E poder seguir um caminho, né? Não vou me alongar mais, que essa história é longa, daria para ficar aqui 10 anos falando, né? A Dani quer mostrar, a Dani tem, né, uma projeção que foi criada. A gente pode resumir, né, Dani? Praticamente o que você falou. Eu já resumi, na verdade. E aqui, a diferença é que aqui fala um pouco mais sobre as leis também, números das leis. Está explicando os casos, né, vários casos que a gente pode encontrar dos animais, por que eles são abandonados. E no final mesmo, a pergunta que todo mundo deve estar aqui para poder responder, né? Que é, por exemplo, quando os animais são resgatados. O principal objetivo é castrar todos, para que não tenha mais animais abandonados. Então, tem essas perguntas que a gente tem que responder, né? Onde eles vão ficar quando forem castrados? Quando eles estiverem sofrendo algum maus tratos na rua, ou se estiver doente, machucado, para onde que eles vão? Ou se estiverem sob tortura, se a polícia militar ambiental comprovar que está tortura, se eles forem resgatar, para onde que esse animal vai ficar? Então, tem que encontrar uma resposta para essas perguntas, né? Porque na rua a gente pode ver que não pode ficar. Existe uma lei chamada Cão Comunitário, né? Que é uma lei federal já, que criou essa ideia de cão comunitário. O que é um cão comunitário? É o cachorro que não perturba ninguém. Então tem um cachorro que mora na rua, né? Esse cão ele é amigo, todo mundo da rua gosta dele. Põe até uma casinha lá na rua, ele mora, as pessoas todas colaboram, dão comida, aguinha para ele, colocam até o tubinho de comida lá de fora, né? Então existe muito isso nas cidades, essa fraternidade com os animais, porque, né? Então existe a ideia do cão comunitário. Isso é uma lei que vocês teriam também que aprovar aqui, aprovando que cães que não incomodam ninguém tenham a permissão, a autorização de ficar na rua. Nós fazemos isso com alguns cães lá da Unifei, quando a ONG começou a atuar dentro da Unifei. Tem cães que são da Unifei, estão autorizados a ficar lá. São cães que não incomodam, não correm atrás de moto, não pega galinha. São cães já formados assim. Cães estudados, né, certinho. Então dá para ter o cão comunitário quando a sociedade, a comunidade aceita aquele cachorro, né? Eu agradecer, viu, Gilberto? Já excedeu o tempo, viu? Sim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tá, joia. Obrigado a você. Eu volto agora para os senhores vereadores. Viu Henrique? Tem a palavra, viu? Tá, primeiramente, boa noite a todos presentes aqui. Eu quero aqui, primeiro, colocar a minha total assim, indignação com esse caso que vem acontecendo aqui no nosso município, que essa pessoa que está fazendo isso, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser descoberta, não vai demorar, as autoridades estão em cima, e se essa pessoa tiver consciência, de repente pode estar até nos ouvindo aqui agora, né, pela rádio ou pelo Facebook, que se tiver consciência, que eu creio que vai ser uma noite que não vai dormir direito, que de repente nem consciência a pessoa que faz um ato desse não tem, né, com certeza. E deixar aqui essa indignação que eu creio que é de todo mariense, de toda a Câmara Municipal, todos os vereadores, quando a gente reúne e começa a conversar, realmente é muito triste o que aconteceu, o que vem acontecendo. Parabenizar aqui a Patrícia, a Aninha, né, o pessoal que está aí correndo atrás. E a pergunta que eu queria fazer, até o doutor Ricardo já passou, a respeito de que pé que está isso, se já tem alguém, já mais ou menos assim, que vocês já tem um suspeito, ou porque hoje, igual o Rodrigo comentou aqui, o vereador Rodrigo, presidente da casa, todo mundo hoje com um celular no bolso, todo mundo tira uma foto, faz um vídeo, e hoje não é possível que ninguém não viu, ninguém não tem uma prova concreta, para acabar com isso de uma vez e pôr esse cara na cadeia, porque isso é um crime que é inafiançável, né? Henrique, concordo com tudo isso que você falou. Eu só acho que já não se trata mais de uma pessoa só. Eu já acho que tem mais pessoas Envolvidos, tem mais envolvidos. E quanto ao fato da gente ter suspeito ou não, eu vou, que a sargento falou,
Quando eu recebi na minha sala o Ministério Público de Belo Horizonte, isso foi amplamente investigado. Eu passei para sargento algumas denúncias que a gente teve, só que, como a própria sargento me pediu para a gente ficar fora das investigações, porque nós, protetores, a gente age com o coração. Então, a gente poderia até atrapalhar as investigações, porque a gente age com o coração e, de repente, apontar o dedo é muito fácil para nós. Qual pé que está as investigações? Tudo que acontece, que a gente fica sabendo, todos os envenenamentos que se passaram, a gente comunica a sargento, a gente faz um BO, está sempre sendo registrado. A Polícia Militar pode estar com 2.000 BOs lá. A gente está sempre registrando, por orientação da sargento Luciana, que tem nos ajudado muito. Então, o pé da situação não tem pé. Porque você falou uma coisa certa. Alguém sabe. Eu já falo para você que alguém sabem. Mas a gente não tem como contar com essas pessoas que sabem. A cidade chegou num ponto que, a hora que aparecer esse indivíduo ou esses indivíduos, os moradores vão fazer justiça com as próprias mãos. Então, porque a gente está muito revoltado com a situação. Então, até aproveitando você falando, o pessoal que, de repente, sabe, que não queira se comprometer, que venha ajudar nesse sentido, né, Patrícia? Que venha nos ajudar para a gente desvendar isso o quanto antes possível, né? Sim, porque os envenenamentos não cessaram. Eles continuam. Sim. Mas é uma prática que acontece em Maria da Fé há muitos anos. Eu moro aqui há 30 anos e sempre tem. Só que agora... A Aninha mora lá na Pedra, um bairro da zona rural. Conheço lá. Quantos cachorros foram envenenados essa semana? Lá. O que tem a ver aqui com a cidade? Então, é uma prática que você não gosta do seu cachorro, do seu vizinho, você vai lá e pimba. Você não gosta, é por aí, né? Não é por aí que as coisas funcionam. Então, as investigações, como as pessoas falam, o poder público, tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura, não estão fazendo nada. Não é que a gente não está fazendo nada, a gente ajuda. Eu e a sargento Luciana, a gente se conversa sempre, mas é que nós, que agimos pelo coração, a gente realmente atrapalha as investigações deles. E está todo mundo empenhado em resolver. Ninguém está quieto, ninguém está de braços cruzados. Com certeza. E outra coisa que eu queria perguntar também, a respeito das pessoas. Hoje chegou uma senhora para mim que a cadelinha dela enxertou lá e pariu 6 cachorrinhos. Está lá. Não sabe o que faz, não tem condição de cuidar. Logicamente que ela não vai fazer isso, que é soltar na rua, que ela falou, não consigo fazer isso. Peguei amor nos bichinhos, não sabe o que faz. Nesse caso, pessoas que têm, o SEAS acolhe. Não tem como, né? Além de não acolher, porque a gente pega os cachorros de rua que estão em situação de risco realmente, ou então estão bem doentes ou atropelados, leva para lá para que a gente possa cuidar. Uma vez, assim, no primeiro contato que eu tive com o Giba, a primeira vez que a gente se conheceu, ele perguntou para uma equipe de protetores que estavam na sala, ele perguntou: quanto tempo vocês levam para se apaixonar por um cachorro, um gato, por um animal? Aí eu, a Aninha, a André, que estavam presentes, a gente falou para ele, imediato, você não precisa nem acabar de falar a sua frase, a gente já está apaixonado. Então, é uma coisa muito difícil a gente ver tanto cachorro abandonado. Nós que conhecemos os cachorros de Maria da Fé, todos nós protetores envolvidos nisso, nós somos bastante, a gente conhece os nossos clientes. Então, assim, você passa numa segunda-feira e você vê aqueles filhotes abandonados que você não conhece, é triste, porque a gente não pode levar para lugar nenhum. Isso, com certeza. E o que a sargento Luciana colocou, e o Giba também, que numa reunião que a gente teve da Câmara, que a gente abordou esse assunto, que foi a gente abriu um leque bem legal nesse assunto, eu coloquei isso também, que o canil realmente não é a saída. Porque a cidade vizinha, das cidades, o pessoal não vão para Maria da Fé soltar, porque lá estão dando conta. Então, eu acho que realmente não é por aí. Recebemos na nossa sala, nesse ano, aproximadamente umas 15 pessoas que foram na nossa sala perguntando: a prefeitura já abriu o canil, porque eu não aguento mais meu cachorro na minha casa, eu quero jogar para a prefeitura cuidar. Então, eu não vou citar quem são as pessoas, porque isso é indelicado, mas a realidade é essa. Chegou uma senhorinha com uma caixa cheia de bebezinhos e falou: olha, minha cachorra deu cria, você se vira. Então lá na minha sala, dentro da prefeitura, no meu ambiente de trabalho, as pessoas chegam para desovar os filhotes ou os cachorros, esperando que a prefeitura já tenha
resolvido o problema deles. Tem cachorros que estão sendo soltos na rua porque uma pessoa pegou para cuidar de um comércio, da casa, e o cachorro não se tornou um cão bravo, se tornou um cão dócil. Então, eles não querem mais. Aí eu solto na rua, vão lá pedir para a gente cuidar. Complica, né? Aí não tem jeito. Né? Mas é isso aí. Então, obrigado a todos aí, boa noite. E obrigado pela presença de todo mundo aí. Tem mais uma pergunta para fazer, direcionada à Prefeitura. Qual é o custo de uma castração, se o município tem essa informação hoje, uma castração, quanto ela, para fazer constar no relatório, né, qual é o valor de uma castração? No particular, e hoje eu fui ver na rua da minha casa lá, um veterinário pediu para mim R$300 para poder fazer a castração. Hoje a prefeitura, temos o veterinário, mas não temos estrutura para fazer a castração, né? E o Felipe está aqui como veterinário, ele sabe que a gente não tem a estrutura real para fazer essa castração hoje. Isso vai ser adequado de uma forma que a gente possa fazer primeiro a castração desses cachorros que estão na rua, para depois fazer para as pessoas que não têm condições de pagar. Porque desde o momento que falar assim, a prefeitura pode fazer castração, vai virar como diz o povo, um forfé, um banzé, né? Todo mundo vai querer levar o cachorro para a prefeitura castrar. E o Felipe não vai conseguir fazer a função dele, que não é só cuidar dos cachorros, que tem outras funções do veterinário na prefeitura. Então, eu não sei te informar hoje qual seria o custo para a prefeitura, porque temos o salário do Felipe e tem as partes de questão de sala de cirurgia, tudo isso que vai levar um custo da prefeitura. Isso não foi levantado ainda porque estamos ainda em negociação com a ONG como fazer isso. Não tem nada ainda fixado, porque depende de estrutura. Desde o momento que eu criar uma estrutura, eu vou criar um problema. Então, eu preciso primeiro trabalhar bem esse problema para depois eu criar. Isso que é a grande questão. Nessa linha, hoje, o município, ele tem abandono somente de animais, só de cachorro ou não? Não. Para fazer constar também, gostaria que o senhor soubesse quais animais... Vou te falar pelo que a gente vê. Tá. Né? A gente anda pela zona rural, vê cavalo na beira da estrada, né? Não é só cachorro. Como a própria sargenta disse, gado. Né? A gente vê que você anda gado, bezerro. Então, assim, gabiru ninguém quer. Isso então, não acha dono. Não acha dono. Né? Então, você tem outros casos também de outros animais soltos na rua, né? No geral. Eu queria direcionar a minha pergunta para a Patrícia, que, né, tem certa experiência nesse tratamento de animais. Foi citado aqui, acho que quase todos os expositores, a questão da castração, que é o que eu acredito que é uma medida que pode trazer solução a curto ou médio prazo, é a melhor solução possível. Hoje, a gente sabe que tem um espaço que a prefeitura disponibiliza, que é o SEASA, né, que tem as baias. E o animal, quando for castrado, ele vai precisar de um tempo de recuperação. Queria que você falasse para a gente como é que isso funciona, se o espaço lá do SEASA comportaria por questão de higiene, de limpeza, e se não, eu estendo também a pergunta ao representante da prefeitura, se seria possível algum lugar provisório, alguma coisa, não para ser um abrigo, mas pensando nessa fase de recuperação dos animais que vão ser castrados. Depois que eu explicar mais ou menos o que você quer saber, eu vou pedir para o Felipe explicar a parte prática da castração. Tá? A gente já pensou nisso sim, Rodrigo. Nós conversamos com a Patrícia, prefeita, já, e ela disponibilizou todas as baias do SEASA para que a gente fizesse esse trabalho de castrar, colocar o cachorro em recuperação, porque não adianta você castrar em série e depois soltar tudo na rua. É uma cirurgia... para o cachorro de muita complexidade, principalmente para a fêmea. Então, você não pode simplesmente castrar e soltar. Ela tem toda uma recuperação de uns 10, 15 dias, para depois tirar ponto, tem que tomar antibiótico, tem que ter cuidados. Então, a gente pensou assim, e nós estamos só aguardando o nosso projeto da castração e da posse responsável para a gente começar a trabalhar nisso. E a Karina, junto com o Felipe, já fizeram até o levantamento do que a gente precisa para deixar as baias em condições de higiene para que os cachorros sejam bem cuidados, só que
acabou a castração, infelizmente, eles têm que voltar para a rua. Castrados, mas vão voltar para a rua. Tá? Se você me permite passar para o Felipe, ele vai explicar. Presidente, só uma pergunta, aproveitar que você vai passar para o Felipe. Felipe, essa castração, ela é só cirúrgica ou ainda existe uma injeção que possa aplicar e castra o animal? Só cirúrgico? Bom, boa noite a todos. A castração é só cirúrgica. Ah, sim, porque... Existe anticoncepcional mas é proibido. Causa sim. Câncer nos animais. Sim, certo. Hormônio, né? Isso. A castração ela pode ser feita em machos e fêmeas. A castração em machos ela é mais rápida e mais barata. Porém, o que a gente conversa com a Patrícia, com a castração de fêmeas, você atinge um número maior de possíveis filhotes. Porque uma fêmea você vai tirar que ela não tenha 10 filhotes, 6 filhotes numa cria. Um macho, se tiver uma fêmea não castrada e um macho que não é castrado, ele vai copular com a fêmea e vai gerar mais filhotes. Não, porque então... acho que em gado tem castração injetável, não é isso? Ou não? Eu estou enganado? Não, né? É só mesmo cirúrgico. Isso. Me parece que, eu não sei, me chegou que existe uma castração injetável em gado. O ideal é castração cirúrgica. Cirúrgica que... Entendi. E a castração cirúrgica da fêmea, apesar de ser mais cara, é o que a gente vê um pouco mais de eficiência, porque tirou uma cadela é menos 6, 7 cachorros. Cada 6 meses. Então, é 10 né? cachorros a um ano, cada 10 cadelas castradas, é 100 cachorros no ano que não estão nascendo. Entendi. São, na verdade, 32 descendentes no ano. Porque as filhas dela também, as filhas das cadelas em um ano, elas também vão criar. E são, em média, 6 filhotes, 4 fêmeas, 2 machos. E aí você faz a projeção da 32 descendentes em um ano. Nossa, isso aí vai só... Por cada castração, você pode falar, daqui a um ano eu fiz menos 32 cachorros na cidade. Então, dessa parte de castração, aproveitando essa parte, eu, a Patrícia, a Aninha, a Karina, o Agostinho, com a Patrícia vem conversando, é também de tentar fazer parcerias com os veterinários aqui da cidade, com a FEP de Itajubá, para que a gente consiga um número maior de cães serem castrados. Só eu castro, eu sou uma pessoa só, né? Tendo mais veterinários passíveis para fazer a castração, já aumenta a gama de animais que podem ser castrados. Obrigado. Senhor vereador. Boa noite a todos que acompanham a gente pela internet também. Eu tenho alguns questionamentos que, na verdade, eu trago da população, né, que a gente ouve no dia a dia, que eles procuram a gente para esclarecer as dúvidas, e também nessa linha de investigação, como já foi falado, para essa questão da interferência, para não atrapalhar na linha de investigação. Até eu não sei, eu creio que a sargento possa responder. O pessoal pergunta muito quais órgãos estão, ou já estiveram, ou ainda podem vir a estar envolvidos nessa investigação. Na verdade, a gente da Polícia de Meio Ambiente, a gente esteve aqui, o pessoal do Ministério Público, a Polícia Militar que trabalha junto com o Ministério Público lá em Belo Horizonte, eles estiveram aqui. E agora a parte de investigação é a Polícia Civil. Né? É a Polícia Civil que vai fazer essa parte de investigação, levantamento. Né? E aí eu não sei, nem a gente na Polícia Militar, a gente não tem esse acompanhamento. Né? Passou para a Polícia Civil, ela vai fazer investigação, a gente não acompanha também como faz. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a investigação da Polícia Civil é o Ministério Público. Ele com certeza está acompanhando isso. Né? Que aí a Polícia Civil com o Ministério Público é uma ligação que eles têm, porque é o inquérito que vai abrir para poder se descobrir quem é o responsável, abrir algum tipo de processo, é a Polícia Civil que vai passar essas informações para o Ministério Público. Sim. A Aninha foi prestada depoimento hoje. A gente está servindo ainda. Polícia Civil, Cristina, delegado. Ela foi hoje prestada. Resumindo, no presente momento, Polícia Civil e Ministério Público de Belo Horizonte. Não, o Ministério Público daqui. O próprio Ministério Público daqui vai acompanhando. O de Belo Horizonte veio para dar um suporte maior para poder levar o que estava acontecendo. Mas o Ministério Público daqui passa as informações do Ministério Público de Belo Horizonte. Mas é o próprio Ministério Público daqui mesmo, da região, que deve estar acompanhando essa investigação junto com a Polícia Civil. Só para complementar, se o senhor me concede uma parte, vereador. Eu recebi um ofício do promotor de Cristina, em torno de 3 semanas atrás, perguntando, aliás, se tinha alguma legislação específica
aqui em Maria da Fé para o controle de animais, tudo. O que eu pude achar procurando ali é uma coisa bem vaga no nosso Código de Vigilância Sanitária. Eu enviei para ele, então é só para poder constar que, com certeza, ele está empenhado. A gente sabe que o volume de trabalho dele é muito grande, mas ele está por dentro e deve estar iniciando o inquérito civil em breve. Não, sim, e uma coisa que eu vou, se eu puder falar rapidinho, vocês estão aqui falando da parte da castração e tudo mais, mas uma coisa que eu entendo que a Câmara pode ajudar muito é vocês fazerem uma legislação aqui municipal. Porque não adianta vocês castrarem os animais de rua, né, se vocês não fizerem alguma coisa para criar a conscientização da população. E vamos convir. Criar conscientização no primeiro momento é você punir de forma severa a pessoa que está, de alguma forma, abandonando aquele animal. É você criar alguma forma que a pessoa sabe que, igual o exemplo que o Giba deu, a criancinha vai lá pegar um cachorro, aí o pai dá o cachorro, a mãe dá o cachorro para a criança. Eu não sei, né, quem tem filho aqui, mas eu duvido que alguma criança de 10 anos vai cuidar do cachorro. Não vai. Eu falo de experiência da minha família, porque eu e meus 2 irmãos, a gente é apaixonado com bicho. Meus pais também sempre foram apaixonados com bicho. Meus pais trabalhavam de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Adivinha se algum dia ele deu um bicho para a gente cuidar? Depois que eu entrei para a faculdade de veterinária, que eu ganhei o meu primeiro cachorro. Porque falou assim, agora você vai cuidar. Mas os pais têm que ter essa consciência. Criança não vai cuidar de bicho. Se você não quer um cachorro, igual eu já vi pessoas que adotam um cachorro e os pais não gostam de bicho. Aquele bicho vai ser abandonado. Porque a criança vai brincar com aquele bicho 2, 3 dias. Se o bicho algum dia, porque filhote pode ser que morda, o dia que ele morder a criança, ele vai para a rua. Então, é aquela coisa, a gente tem que criar essa consciência. Essa ideia de que é sua responsabilidade. Você assumiu, você teve o interesse de pegar aquele animal, ele é sua responsabilidade. Obrigado. Eu tenho uma outra pergunta, talvez também, se ela não tiver... O pessoal pergunta também se a gente já houve, que há mais registro de envenenamento de cachorro, a gente viu registro também de gato, e se há alguma outra espécie animal também que foi vítima, se pode estar falando ou se não há registro. Até o presente momento, só cachorro e gato. Só cachorro e gato. Mas uma coisa que a gente tem que ter consciência, quando uma pessoa faz isso, de jogar pedaço de carne, qualquer coisa, para um animal desse comer, se uma criança estiver andando na rua, ela vai colocar aquilo na boca. Porque tem a fase da criança que o que tiver no chão, ela vai tacar na boca. A razão da pergunta foi por isso. Não teve nenhum caso desse, mas existem locais, se você for pesquisar, que vai acontecer. Que o cachorro ficou envenenado e a criança ficou envenenada também. Porque a pessoa que está jogando veneno, ela não joga veneno. Aqui em Maria da Fé, ela joga o veneno só na rua, jogarem dentro de casa, dentro de quintais. Você tem uma criança ali. Em 2004, a gente fez, antes da ONG, você viu as instruções, nós fizemos uma pesquisa sobre o chumbinho, que é vendido baratinho em lojas de comércio de pessoas que... e tem alguns traficantes que oferecem mesmo. A gente fez uma investigação, levava gravadorzinho para comprar e conseguia adquirir. Em Belo Horizonte, a gente conseguiu o resultado de Belo Horizonte. Naquele ano de 2004, 8 crianças e uma pessoa de rua morreram envenenadas pelo chumbinho que eram jogados nas ruas para os cães de rua. E depois de 2004, eu não fiz mais esse levantamento, mas isso deve ainda estar acontecendo. Porque realmente 1 grama... Sim? 1 grama mata 60 quilos desse veneno. E hoje, esses que usaram aqui é outro tipo de veneno. Eles vão desenvolvendo outros tipos de veneno. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso realmente... E quem distribui isso são traficantes. Deveria, na verdade, ser punido como traficante, porque isso é vendido na feira de Acari e distribuído por bandidos para essas lojas irregulares que vendem, se predispõem a vender isso. Presidente, posso ter uma palavrinha? Uma outra pergunta, como o Giba mesmo citou na fala dele, é que o problema... para ser resolvido, não tem como ser local, em uma cidade apenas. Deve haver um consenso entre todas as cidades, numa região, no caso aqui é a região de Itajubá, e os municípios vizinhos. Eu gostaria de perguntar para o prefeito, para o vice-prefeito Agostinho, ou quem quiser complementar também, se já houve um avanço entre as cidades aqui circunvizinhas, se já há algo nesse sentido, para trabalharem juntos,
para estar sanando esse problema. Avanço não posso dizer que teve, mas que houve a conversa, sim. Né? A gente conversou com alguns prefeitos e sempre que a gente encontra com o prefeito, a discussão é o cachorro, né? Que é um problema geral dos prefeitos, como um problema, vamos dizer, né, Patrícia? Como a sargento falou, todo prefeito quer ficar livre, né? E como ele disse, né, ele está com duas facas, né? Se mata, se põe fora, vem a ONG. Se não acontece, né? Então, assim, é complicado. Então, todos os prefeitos vêm falar isso para a gente. O que resolver? Até brinca com a gente assim, você não quer receber meu cachorro? Né? Mas está sendo conversado, né, de fazer uma coisa em conjunto. Eu sei que está tendo uma proposta no Sismas para poder castrar os cachorros, né? Uma proposta que a Patrícia, como presidente do Sismas, está sendo colocado lá. Prefeita, né? Tá? A Patrícia prefeita, como presidente do Sisma, está sendo colocado em discussão. Vai ser eu acredito que na próxima reunião do Sisma com os prefeitos vão ser discutido isso, porque há a possibilidade de fazer e de colocar isso num cronograma do Sisma de trabalho, porque também é uma questão de saúde pública, né? Cachorro na rua também é saúde pública, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então isso está sendo feito dessa forma. Acho que o Sismas, que é uma regional de saúde, também vai ajudar bastante nisso. Obrigado, doutor Hidalgo. Pode perguntar do Henrique, acho que vai complementar, o senhor tem mais perguntas? Não, é que alguns outros questionamentos já foram esclarecidos e uma outra pergunta era a questão da quantidade de cães ou, né, de espécies envenenadas. É que esse registro também é complicado, né, tem só um comentário, porque muitos são envenenados e morrem sem que fique sabendo, sem que às vezes seja feito o registro. O que encontra, que está agonizando, ou que já tinha dono, né? Teve casos também dentro de quintal, né? Porque é um fato diferenciado que está acontecendo aqui. Não é só cães de rua ou, né, cães abandonados. Havendo também a matança, como a Aninha disse, dentro de quintais, cães que não estão incomodando, que não há porquê, né, disso acontecer. Então, a indignação maior, né, é por conta desse caso diferenciado, que dificulta até a investigação, né? Não tem uma linha correta. E o local, né, muito variado. Então, muito obrigado. Eu queria colocar, foi colocado aqui que uma castração é R$300 o custo? Não, tá. Mas, então, é mais, tá. Não seria, talvez seria uma sugestão, todos os profissionais, os veterinários, tem o Zé Luiz aqui, meu amigo que está aqui presente, reunir todos os veterinários com o Felipe aqui da Prefeitura, e eles abrirem mão de cobrar isso aí para ser um bem para o município, né? Sei lá, tipo assim, eu conheço médico que atende de graça, pelo menos num dia para, né? E para ajudar o município nesse sentido, num momento difícil igual a esse, não seria interessante reunir com a prefeita, de repente, para ter uma conversa, ou senão, de repente, o Poder Executivo, algum incentivo nesse sentido para esses profissionais, né? De repente, de um outro modo. Não, sim, com certeza. Tudo é um começo, né? É uma sementinha plantada, é uma sugestão, né? De repente, pode até ser que já está sendo, já aconteceu isso? Essa reunião já aconteceu? Já tem alguns contatos. O Zé Luiz está aí, o Zé Luiz está aqui. O Zé Luiz está... Então. O Zé Luiz está... O Zé Luiz, junto com o Felipe, eles estão conversando bastante. A Patrícia já está ciente de tudo isso. O Felipe conversou com os colegas dele da FEP. Só que, para a gente poder fazer... Eu falo por eles porque eu sei que eles vão falar isso. Na castração, eles podem abrir mão a mão de obra. Da mão de obra, mas o medicamento não. O custo não, do medicamento, sim, eu falo a mão de obra. Isso aí tudo tem que ser cobrado por eles. Lógico. E a gente está trabalhando nisso. O Felipe já trouxe para nós uma breve reunião que ele teve com os colegas dele da FEP para a gente fazer um mutirão. Boa ideia. Não, sim, não, lógico. Só um parênteses, toda hora está falando de legislação, é que parece que é de iniciativa do Executivo.
uma vez que envolve a questão orçamentária. Isso, então a casa recepcionando, Precisaria certamente. da Câmara para apreciar, aprovar. Já vem conversando bastante com o Rodrigo também. Chegando, qualquer projeto aqui vai ser colocado em pauta o mais rápido possível. José Luiz. É uma boa notícia para vocês. Vamos ver. Algumas boas notícias, né? A gente está 8 anos lutando por muita coisa e é complicado, né? Primeiro que eu acho assim, eu volto a frisar, por favor, criem um Conselho Municipal de Proteção, porque hoje, por mais que a gente discuta, nós não vamos chegar às conclusões, porque esse assunto é muito dinâmico, né? Você veja quando apareceu a febre amarela, envenenaram macacos, respondendo você, né? Então eles vão matar os animais que incomodarem. Os macacos incomodaram, as pessoas se assustaram achando que o macaco era o causador da febre amarela, mataram, envenenaram macacos com o mesmo veneno. Então, é importante que exista um Conselho Municipal de Proteção Animal para que essa discussão o debate seja constante, porque o assunto é um assunto de guerra mesmo. Na verdade, é um bombardeio constante, você tem que ter pessoas pensando constantemente nisso, né? Mas uma boa notícia é que veterinários de várias cidades, talvez vocês já estejam conversando, montaram um grupo de veterinários, né? Eles, num primeiro momento, eles iam fazer parte da ONG Resgate, mas a gente está preferindo fazer um acordo com cada um deles, né? E alguns já estão oferecendo o seguinte: a ONG fechou um acordo com alguns veterinários, com esse grupo de veterinários, que é assim, uma castração gratuita por mês e uma castração por R$100 por mês de fêmeas, né? Como que está em Itajubá hoje, o Centro de Zoonose está realizando muitas castrações, né, gratuitas para a população de Itajubá. Então nós temos que usar aquelas castrações são usadas para Itajubá. E esse grupo de veterinários que hoje tem conversado com a ONG Resgate, eu estou tentando fazer esse acordo com eles, já existem essas castrações que estão sendo passadas, é para passar para as cidades vizinhas, né? Então, veterinários daqui, mas veterinários também de outras cidades poderão fornecer, e a gente, através da ONG, a gente está passando castrações para pessoas, nós já castramos muito, né, de pessoas aqui que nos ligam e solicitam castrações. Agora, eu acho que, então, nesse sentido, só que esses R$100, às vezes, por R$100, as pessoas não têm esse dinheiro para pagar. Olha só como a situação é triste, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é a participação do poder público na estrutura, na finança, com a sua ONG? Nós temos, hoje, fechamos agora essa semana, nós temos Piranguinho, sempre à frente. Piranguinho já faz, desde 2010, nos cedeu um espaço, né, onde tivemos as experiências positivas e negativas de um canil, né? É necessário esse espaço e ele continua, e tem voluntários que cuidam. E também no SED paga R$1.000, vai pagar R$1.000 agora de julho até dezembro, nós vamos receber R$1.000 por mês. Com essa negociação com os veterinários, são 10 castrações por mês, né? É claro que tem rações para os animais que estão abrigados. Hoje mesmo nós fomos recolher, olha só, acontece, não é que a pessoa quer jogar fora. Um senhor, teve um caso de um senhor que faleceu, e ele tinha os cachorros e os gatos e não tem família. Nós temos, então, esses acumuladores de animais, nós estamos de olho em todos eles, porque um dia alguém vai ter que recolher esses animais. Aquele que cuida sozinho de vários animais, um dia ele precisa. Nós tivemos lares temporários, protetores independentes, que também mandam os animais para a ONG, porque a pessoa que cuidava falta, né, por algum motivo. Mas Piranguinho tem um convênio, nós temos o modelo do convênio, se vocês quiserem ver, a gente tem um convênio, o plano de trabalho, ele segue, não é convênio, é termo de colaboração, porque essa lei mudou agora, era convênio até o ano passado, e agora chama termo de colaboração, né? E esse termo de colaboração, nós estamos com ele já redigido. Se vocês tiverem interesse, ele tem que ser feito através de uma instituição que vai ajudar a organizar isso. Nós podemos gastar em castrações, né? Então, é o que o município pode dispor. Nós sabemos que os municípios passam por dificuldades financeiras, né? Então, mas eles te obrigam a recolher todos os... Não tem obrigação. Não, nós temos um plano de trabalho que diz assim, dentro dos limites possíveis, nós recolhemos os casos críticos. Por exemplo, a pessoa estava ali, morreu, o outro foi de um senhor que o médico falou, ele só volta do hospital para casa se tirar o cachorro e o gato lá, porque não pode ter infecção, né? Então, são casos críticos, que a gente vai conseguindo atender os casos mais críticos, apenas. E, então, esse dinheiro é para suprir isso. É combustível para fazer esse atendimento, rações, medicamentos e castrações. Tá certo, nós destinamos 80% a castrações. Okay, obrigado, viu? Mais algum vereador? Eu gostaria de fazer constar, e como relator, eu gostaria de fazer um pedido à Vossa Excelência, e aí seria no sentido de
direcionar para o Executivo, uma vez que tem advogado lá, e o advogado certamente tem acesso ao inquérito, às informações, para daí estar trazendo, ainda que o cidadão comum não o tem, mas o advogado certamente vai ter acesso ao inquérito policial, ao inquérito civil, e aí vai trazer para o município, de uma maneira sigilosa, né, o que vai estar, qual é o pé que se encontra. Até porque é de extrema urgência e relevância, uma vez que todo crime tem a questão da prescrição, decadência, e o tempo só favorece o suposto criminoso. Então, é de extrema relevância que eu encaminho o pedido para o presidente encaminha para o Executivo, como também faço o requerimento para que o doutor Arílio, o delegado, compareça numa outra reunião que a gente vai estar marcando para trazer as informações da Polícia Civil, como também o doutor André, que é o membro do Ministério Público, para comparecer aqui, da mesma forma que compareceram todas as autoridades. Vossa Excelência encaminhe para essas autoridades, e aí a gente tendo a data de quando seria disponibilizado para dar sequência na audiência, né, na comissão que foi formada, e aí chegar ao relatório final com todas as questões e os melhores objetivos, as saídas todas que foram apresentadas. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Aninha. Você sabe de onde, quando começou os primeiros cachorros que eles mataram? Primeiro acho que foi no Buenos, né? Não foi? 4 cachorros? Ou foi depois do... Na padaria do Thiaguinho, além do veneno, isso foi diagnosticado pelo Zé Luiz, ele pode confirmar, o cachorro estava com um anzol dentro dele. Então, além do veneno, colocaram na carne, ou sei lá o que deram para ele, anzol. Certo, ô Zé Luiz? Boa noite a todos. Realmente, sempre tem algo que ocorre na cidade que desencadeia esse processo. Faz 6 anos que a gente tem a loja lá, que vem trabalhando como veterinário na cidade, e todo ano tem sempre uma época de surto. E vem observando que todos os anos que vem se passando, nesse mês de agora, inverno, assim, as cachorras entram mais no cio, tem isso, e geralmente nessa época acontece o envenenamento. Teve um animal que entrou no cio, até foi atropelado por um trator, a gente recuperou ela, quando ela saiu, sim, o trator atropelou ela. E matou a cachorra, né? Então, foi esse animal entrar no cio, desencadeou o envenenamento. O ano passado foi a mesma coisa, uma cadela que era uma americana, entrou no cio também, um dia a gente fotografou, tinha em torno, né, Hugo, tinha em torno de uns 30 cachorros atrás dela, passou 5 dias, o animal foi envenenado. Então, acredito eu, que uma campanha de castração eficaz, uma conscientização da população, assim como o poder público, enxergando isso como uma forma de saúde pública, que isso é questão de saúde pública, que o cachorro pode transmitir doença, o cachorro pode ferir uma criança, pode ferir um adulto, pode contaminar um comércio que tem a carne exposta, alguma coisa exposta, né? Então, isso tudo a gente consegue, através desses 3, atendendo essas 3 faixas, né? A gente consegue uma ação eficaz. Mas, geralmente, o que desencadeia isso, geralmente, é um animal no cio, que começa a aumentar o volume de cachorro na rua, eles começam a brigar, eles começam a urinar mais no portão dos comércios, eles têm uma agressividade maior, que é normal do animal, certo? Então, se você não eliminar essa fonte, não há o que se faça. Obrigado. Voltando, né? No início, então começou aqui, Maria da Fé, depois que foi no Buenos. Certo. E como a sargenta disse, que foi detectado que foi chumbinho. Esse chumbinho, o pessoal da zona rural, eles usam para matar ratos. O vereador aqui toca lavoura, mexe na zona rural, também deve saber disso, né? Mesmo chumbinho? O chumbinho, isso. Ele é proibido, mas o pessoal compram geralmente para eliminar os ratos. Pessoas que compram chumbinho para matar rato, porque chumbinho é excelente para matar cachorro. Mas rato é mais difícil, porque o rato ele tem um olfato mais apurado.
Mas eles têm, o pessoal da zona rural, eles têm esse hábito de comprar para esse fim. Para esse fim. A questão é que você usa um produto que é proibido. Não, é porque às vezes, de repente, isso até seria viável se tivesse sido os primeiros lá no bairro do Buenos. Às vezes, assim, uma maneira para começar a investigar, né, assim, de outra forma. Pelo pessoal da zona rural usar bastante isso daí. Não que... Né? Não, independente do produto que foi usado para envenenar, que é o chumbinho, porque se a gente conseguisse fazer uma fiscalização, acabasse com a venda de chumbinho, eles iam arranjar outro veneno. Não, com certeza. Isso aí, o que funciona, eu sou muito da linha de educação. A gente só vai resolver e não é só problema de meio ambiente. Qualquer problema que a gente tiver é só educação. Se eu não criar uma conscientização na população e a população entender que aquilo ali não pode ser feito, num primeiro momento, porque a educação infantil, para mim, é a melhor solução para qualquer problema que a gente tenha. Mas, agora, para ser uma coisa imediata, eu acredito na punição do adulto. O adulto não adianta eu tentar educar ele mais, não. Não adianta. Né? A pessoa que acha... Porque tem pessoas que você for conhecer, vocês são da zona rural, até mais contato que eu, tem pessoas na zona rural que você fala, não, você não pode matar um cachorro, você não pode matar um gato, você não vai, essa consciência não tem. Eles foram criados achando que aquilo ali é uma coisa normal. Foi a criação delas. Né? Então, hoje, para você mudar esse tipo de conceito deles, é legislação com punição. Não adianta também eu criar a legislação e eu não punir. Né? Até aconteceu um fato comigo mesmo. Meu sogro comprou para eliminar os ratos. E quem pegou de jeito lá, que caiu no chão, colocou na trave do paiol lá, caiu, foi a minha menina de 2 anos e tomou tudo. E quase foi a óbito. Nossa, sobreviveu por um milagre, porque ela ingeriu aquilo tudo. Nossa, ela teve morte. Os médicos... Até a doutora o que acontece é isso. Todo mundo faz e pensa assim, não vai dar errado. Dá errado sim, viu? Então, a gente, num primeiro momento, a melhor consciência que a gente vai ter para adulto, eu acredito que é punição. Porque quem está levando isso para casa para fazer maldade, às vezes, para um animal, igual um cachorro, pode vir acontecer na própria casa, né? Igual aconteceu, eu falo por experiência própria, quase perdi minha filha, a única filha que eu tinha, quase perdi, né? Exatamente porque estava comprando para rato. E aí, para medicar ela, quando ela voltou a si, o médico pediu a receita do famoso chumbinho, porque até então não é chumbinho, é o Temic, que era usado em lavoura de batata, que foi proibido por desenvolver o câncer, né? E também estava matando o pessoal. Aí foi proibido. Aí até então descobri que era o Temic, porque o comerciante que vendeu, o dono do comércio, estava com CA também. E já em fase terminal. Aí, como o meu sogro que tinha comprado, veio até ele e falou, a minha neta está para morrer, ela precisa do tratamento, ela precisa da receita do remédio. Aí ele teve que dar. O problema de qualquer tipo de veneno que você usa é exatamente esse. Para você fazer um tratamento eficaz, você tem que saber o que é que tinha naquilo ali. Porque a grande maioria desses venenos que são utilizados não é um princípio ativo, são vários. E você tem que saber exatamente o que é que está agindo para você entrar com o antídoto correto. E é por isso também que eles usam para matar animal, porque aí chega no veterinário. É um caso clássico de envenenamento por raticida. Mas eles pegaram e misturaram o raticida com o chumbinho. Você vai tratar o raticida, ele vai morrer porque você não está tratando o chumbinho junto. Você não os antídotos são diferentes. Obrigado. Só um parênteses para fazer constar. Seria possível falar qual comércio que foi? Eu prefiro não, porque o cara já foi a óbito. Em respeito a ele, eu não falo, mas ele poderia ter negado. Mas ele, como ele estava em fase terminal, ele falou, imagina que ia deixar uma criança vir a óbito para isso. Aí foi preciso a receita do chumbinho. Aí foi aí então que a gente descobriu que era o Temic, que era usado nas lavouras. Vou pedir licença para a gente retornar, porque passamos agora para o questionamento aos expositores. Como somente um inscrito, né? O senhor Luciano Lopes, do Grupo de Proteção Animal. Tem a sua vez. Fica
Fica à vontade, Luciano, se quiser dirigir. Viu? Não, é melhor. Fica à vontade, viu? Bom, boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa diretora, boa noite às autoridades aqui. Eu vou procurar ser mais breve possível, né? Inclusive pelo horário. Eu trouxe a minha fala já, um rascunho aqui, para eu já poder acompanhar aqui mais fácil. Bom, gente, meu nome é Luciano Lopes, para quem não me conhece. Eu sou de Itajubá, minha família também é de Itajubá, eu frequento muito essa região aqui. Tenho muita amizade em Maria da Fé, frequento a cidade aqui diariamente, praticamente. E, tomando conhecimento do fato desse crime que anda acontecendo na cidade, eu, como gosto muito de animais, né, todos os animais que eu vejo na rua eu procuro, se estiver com fome eu procuro dar ração, enfim, cuidar dos animais. Então, eu não tenho nenhum envolvimento nem político, não tenho envolvimento com partido político. Decidi, como cidadão, né, criar um grupo de amigos aqui em Maria da Fé para também estar colaborando aí com relação a esse caso aí, né, do que está acontecendo na cidade, e também colaborar com cuidar dos animais, né, ração, remédios e tudo mais. E nós notamos que um grande número de envenenamentos que aconteceu na cidade já é a segunda vez, né? Assim, que acontece com essa quantidade, né? E a primeira vez foi o ano retrasado, se eu não me engano, né? E nessa época do ano, nesse ano exclusivamente, em menos de 30 dias foram 46 cães envenenados. Esse ano. 46 cães envenenados em menos de 30 dias. Que a gente sabe. Que a gente sabe. Quer dizer, então é um número muito grande para um curto tempo, né? E nós sabemos que a investigação por parte da Polícia Civil, o trabalho da Polícia do Meio Ambiente estão em andamento, estão correndo, só que as mortes ainda continuam acontecendo, né? Então, nós decidimos assim tentar colaborar para que isso não continue acontecendo, porque o nosso objetivo é os animais, né? Não permitir que eles continuem sendo envenenados. Então, mediante aí esse grande número de envenenamentos, a gente criou então esse grupo de amigos, onde a gente não tem só o objetivo de colaborar com as investigações, né? Mas também com o objetivo de alimentar todos os animais, né? Verificar se eles estão bem ou não, porque nós sabemos que é muito difícil realmente o poder público, os grupos que existem aqui na cidade, cuidar de todos os animais, porque eu acho assim, toda ajuda é bem-vinda e nós sabemos que isso leva, vamos dizer assim, custa um valor alto, né? Porque medicamento, ração, enfim, é um valor bem puxado, né? E nós, desse grupo, a gente criou o grupo então no dia 30 do mês passado e continuamos, vamos dizer assim, fizemos uma reunião, né, e dividimos esse grupo entre 4 ou 5 carros. Então, o que a gente faz? Durante as madrugadas, a gente circula a cidade, né? A gente circula a cidade observando se tem algum animal com fome e tudo mais, a gente traz ração, coloca para ele. A gente observa também se tem algum animal envenenado. A gente tem no veículo os remédios, né, para poder estar aí cuidando. O senhor tem um vídeo? O senhor tem um vídeo? Então, eu tenho um vídeo, daqui a pouquinho vou passar. Não vamos deixar exceder o tempo, viu? Tá? Ah, tá, eu estou finalizando aqui. Então, eu trouxe, inclusive, até um vídeo da nossa ação para poder mostrar para vocês, né?
do nosso trabalho mesmo. Enfim, diretamente na rua, cuidando dos animais, que eu acho que é uma coisa que precisa muito, não só em Maria da Fé, mas em todas as cidades. Inclusive, se as pessoas puderem até pegarem isso como exemplo e criarem esses grupos também nas suas cidades, é interessante. Obrigado. E nós viemos, vamos dizer, para somar, porque nós já sabemos que existe o grupo da Patrícia, existe pessoas que cuidam dos animais, e toda ajuda, inclusive, né, é muito bem-vinda. Então, gente, esse trabalho a gente, como disse, iniciou no dia 30/5, e vamos realizar durante todas as madrugadas na cidade. Quando eu não venho, tem outras pessoas da cidade que saem durante a madrugada para cuidar dos animais. E, para isso, o que a gente fez? Eu comecei a arrecadar, até o colega aqui da Resgate, a gente conversou lá uma vez, e começamos a pedir doações, né, de rações, enfim, de medicamentos, para a gente poder estar cuidando aqui, então, dos animais da cidade. Já foi falado aqui, nós descobrimos que o assassino desses animais aqui, ele, praticamente, eu acho que ele não gosta de animal. Porque não é só os cães de rua, né, que eles estão envenenando, como também os cães de dentro de residência. Eu tenho uma conhecida aqui na cidade que ela, inclusive, encontrou, na semana retrasada, se não me engano, um pacotinho com carne moída misturada com chumbinho dentro da sua casa, que, por sinal, ela tem um muro alto. Então, a pessoa, para ela estar envenenando os animais assim, ela está tendo todo um trabalho assim de jogar o veneno para dentro da residência, mesmo tendo um muro alto. Quer dizer, então não é só os cães de rua. E eu trouxe aqui uma sugestão para o poder público, a gente chama assim de um cão-domínio. O que é um cão-domínio? Como a gente sabe que é difícil controlar todos esses cachorros na rua, porque você tira 2, parece 5, então, vamos dizer assim, a Maria da Fé é a cidade mais fria do estado. Então, a gente sabe que o animal ele sente fome, ele sente frio. Então, eu acho que não sei qual a procedência, se pode-se criar isso aí na cidade, o cão-domínio, né, umas casinhas aí espalhadas pelo centro, pela cidade, onde as pessoas coloquem ração, água e o cachorrinho consegue dormir, entendeu? Porque, assim, Maria da Fé é uma das cidades mais frias do estado. Então, assim, eu acho que seria uma ideia a ser discutida. E eu trouxe o vídeo do nosso trabalho para que vocês entendessem melhor o que a gente faz. As primeiras imagens são meio fortes, que inclusive foi a Patrícia que me cedeu, as imagens dos cães envenenados da cidade. Esses cães que vão aparecer no início são os que foram envenenados esse ano, né? A maioria deles na cidade. E depois aparece a nossa ação com o nosso grupo. Pode rodar.
não é bobo, né? Então, até a Patrícia pode confirmar isso, as mortes caíram, assim, os envenenamentos caiu muito depois disso. Eu quero pedir a sua licença, mais o nosso tempo, tá? Ok. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado pela palavra e boa noite a todos. Antes da gente finalizar, com tudo que nós ouvimos, todo esse sentimento, né? Eu queria que nós ficássemos em pé e fizéssemos um minuto de silêncio, né, para essa atitude desses, não é um ato covarde de quem fez isso, e em memória desses cães, né, que foram amados pelas ONGs, pela população. Antes do minuto, se eu permitir isso, presidente, diante do condomínio que o senhor colocou, né, eu gostaria de aproveitar que estamos no Facebook, na rádio, aos presentes, que tanto a comissão quanto a casa está aberta a todo e qualquer tipo de projeto voltada para essa situação que a gente está debatendo aqui. Então, é de suma importância que será feito um relatório ao final. Então, quanto mais ideias, projetos chegarem até nós, é de extrema relevância que será tudo apontado e relatado. Só isso que eu queria. Obrigado. O relator da Comissão de Política Social, Dr. Ricardo Vitor Ribeiro, preparará um relatório sobre essa audiência pública. O relatório será encaminhado aos expositores aqui presentes e aos órgãos competentes ao assunto discutido. Será também divulgado no site da Câmara Municipal e na página oficial do Facebook, onde estará também a gravação dessa audiência pública. Eu termino dizendo que nós todos vivemos numa casa comum, né? E todos, homens e animais, têm o direito de viver com dignidade. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrado os trabalhos dessa audiência pública.
E em razão dos pedidos do relator, haverá outra audiência nessa linha, viu? Tá bom? Eu agradeço a todos presentes.